Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo da nossa série sobre calendário econômico para Day Trade. Hoje iremos falar sobre Boletim Focus. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para quem não for inscrito no canal que se inscreva, ative o sino das notificações e se inscreva também lá no canal do Telegram. Lá você pode tirar dúvidas a respeito das aulas diretamente comigo na seção de comentários e é gratuito. Bom, vamos continuar. Muito se fala no mercado sobre boletim focus, algumas pessoas falam e tudo. E eu entendo que tem muitos traders aí que não entendem de fato o que significa esse relatório e para que ele serve, até mesmo quem o produz, né? E eu vim hoje aqui falar desse tópico que tem sua relevância para o mercado, né? Não tão grande assim, mas tem uma sua certa relevância, e para a pessoa física ela vai trazer um direcionamento macroeconômico em relação ao Brasil, né? Você vai poder analisar esse boletim e ficar ali por dentro mais ou menos das expectativas de mercado a respeito do mercado a respeito da economia, tá? Bom, e o que é o Boletim Focus? Ele é um relatório que vai resumir as estatísticas calculadas, né, considerando as expectativas das principais variáveis econômicas pelos principais agentes de mercado, ou seja, o Banco Central ele faz uma consulta a diversas casas de análise, certo? E essas instituições elas passam para o Banco Central as expectativas delas quanto ao PIB, quanto ao IPCA, quanto à Selic, quanto ao câmbio, enfim, quanto à dívida do setor público. E o Banco Central coleta esses dados, que são dados de mercado, e faz ele tirar a mediana desses dados. Então, isso é o Boletim Focus. Ele vai pegar os principais players, o que eles estão vendo para a economia, qual é a projeção que eles têm, e vai pegar a mediana desses dados. E por que isso é importante? Bom, o Banco Central, aqui é o Boletim Focus. Ele quer saber, de fato, o que o mercado está esperando da economia. Lembrar que o Banco Central ele trabalha para estabilizar a economia. Então, ele não pode se descolar do que os agentes de mercado estão pensando. Tanto é que o Banco Central vai olhar a curva de juros, curva futura, ele vai olhar o que os agentes de mercado estão pensando para o câmbio, para o PIB, enfim, para saber se a condução da política monetária ela está sendo de acordo com a realidade, né? Então é para isso que ele olha. E o Boletim Focus ele vai ser muito importante para a economia real. Muitas empresas aí elas vão olhar o Boletim Focus também para quê? Para fazer suas projeções para das suas atividades, né, para os próximos meses e próximos anos. Ou seja, se eu vou, por exemplo, importar ou exportar, é interessante olhar quanto o mercado está projetando de câmbio para daqui a um ano, por exemplo, para que eu tenha mais ou menos ali uma noção de quanto eu vou receber e de quanto eu vou ter que pagar. E diante disso eu poder entrar no mercado, fazer um hedge, pegar um forward, ou seja lá o que for, o tipo de operação que eu vou fazer, diante desse cenário. Ou se, por exemplo, quanto vai estar a Selic, então, saber mais ou menos aí quanto eu vou ter que pagar de juro em determinada situação, então, quanto vai estar o IPCA, enfim. Tudo isso é importante para a economia real, para que a economia real possa se planejar. Em primeira análise, para as grandes empresas, depois para as médias, pequenas e até na ponta as famílias, né? A população em geral pode olhar o Boletim Focus para se planejar para fazer seu planejamento econômico para o futuro. Por exemplo, se eu acho que a Selic vai estar mais, se o boletim projeta, por exemplo, uma Selic mais baixa para daqui a um ano, talvez seja mais interessante eu esperar um ano para comprar um imóvel novo, né? Ou para entrar em um determinado financiamento, porque os juros vão estar menores, ou se, por exemplo, o IPCA vai estar maior ou menor, e como é que eu vou fazer meu planejamento financeiro. Então, o Boletim Focus ele traz exatamente essa questão de a previsão das variáveis econômicas e como a economia, diante disso, o que o mercado está vendo, pode se planejar, certo? E quais são
vamos aqui analisar um pouco melhor o relatório em si. O relatório ele vai trazer a mediana, certo, desses dados. Ele não usa média, e eu não vou entrar agora no mérito do porquê que não se usa média e sim mediana, tá? Quando eu der algumas aulinhas de estatística, eu explico por que nesses casos se utiliza mediana, tá bom? Mas é basicamente para não gerar distorção dos dados. Então a gente vai trazer o IPCA e ele vai trazer a expectativa, por exemplo, para 2022, a de 4 semanas atrás, de uma semana e a expectativa de hoje. E o que ele traz? Ele verifica se esse dado ele variou para mais ou para menos. Por exemplo, a expectativa uma semana do IPCA era de 7,96 ao ano. Hoje está em 7,67, ou seja, o mercado está projetando um IPCA menor para 2022, ou seja, talvez isso. O que isso mostra para o Banco Central? Isso mostra para o Banco Central que talvez a política monetária ela está fazendo efeito e os agentes de mercado eles estão projetando realmente que ela vai fazer efeito, e isso já impacta diretamente na ação do Banco Central em relação aos juros, tá? Então isso aqui, se eu projeto um IPCA menor, isso vai influenciar todo o mercado de juros futuros, tá? A questão do PIB, ou seja, o que o mercado está vendo em relação à atividade econômica, a gente pode ver que nas últimas 4 semanas a projeção de mercado para o PIB cresceu de 1,42 para 1,51 para 1,59. Isso é bom, mostrando que para o Banco Central também, que mesmo ele subindo os juros para níveis recorde, o mercado não está vendo uma recessão e está vendo até um crescimentozinho ali semanalmente, né? O câmbio mostra um cenário de deterioração para o mercado, né? A cada semana o mercado projeta um câmbio maior, 5,01, 5,09, 5,13. Apesar de que não ser uma variação, se você for analisar, de quase 100 pontos em 4 semanas, ou 10 centavos, isso reflete que o mercado não está vendo um cenário assim, muito bom para o câmbio, né? Se você analisar a Selic, a projeção de Selic é de 13,75, se manteve estável em comparação a uma semana atrás, e em relação a 4 semanas a projeção acima de 50 bases acima, né? Bom, e aí você vai ter a projeção para o GPM da mesma forma. Por exemplo, para quem paga aluguel, né? É interessante aí ver mais ou menos qual é a projeção de mercado para o IGPM, tanto para quem paga quanto para quem recebe, para saber ali qual vai ser o seu aumento, né? Para estimar, na verdade. A projeção de IPCA, administrados, o que é o IPCA administrados? De bens e serviços administrados pelo setor público, certo? É isso que é o IPCA, serviços e bens que são oferecidos pelo setor público. Aí, então ele vai ver qual vai ser a variação desses preços. Conta corrente, que é ali o saldo do que entra e o que sai do Brasil em termos de economia real, na nossa balança de pagamentos, já falei sobre isso. Vou falar depois lá nos modelos macroeconômicos. Estimativa de balança comercial em 70 bilhões de dólares. Investimento direto no país. E lembrar que o investimento direto no país ele é extremamente importante para compensar o déficit na conta corrente, tá? Esse déficit de conta corrente, por exemplo, de menos 18 bilhões, ele tem que ser compensado, é importante que ele seja compensado com investimento direto. E isso impacta diretamente no dólar, no câmbio, tá? Se a gente tem uma diminuição do investimento direto no país, é natural que o câmbio se deteriore, porque isso é dólares diretamente entrando no país, tá? A dívida líquida do setor público, que é ali a dívida das despesas, né, do setor público. Depois eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte de política fiscal, aí do resultado primário, resultado nominal. Vou falar o que é cada um, o que é um resultado primário, o que é um resultado nominal, o que é uma dívida líquida do setor público, enfim. Vou abordar mais esses temas. Bom, e aqui você tem os gráficos da evolução de cada uma dessas variáveis
desde julho de 2021, ou seja, ele vai trabalhar aí um ano de evolução, né? A gente vê que as projeções de IPCA e, só lembrando, ele também vai trazer aí as projeções do mercado para 2023, 2024, 2025, tá? A gente se foca aqui mais em 2022, 2023, isso aqui, obviamente, isso aqui vai fazer algum certo preço na curva de juros futura, no DI, 24, 25, pelas projeções de inflação, tá? Mas são apenas projeções, são prazos um pouco elevados para você querer projetar com muita certeza, né? São meras extrapolações dos dados de hoje, né? Que são assim que ser calculado, né? São extrapolações das médias de hoje. Então, você vai ter aqui a evolução das projeções de IPCA, do PIB, quando a gente fala, e aí que cada linha dessa, né, no gráfico é um ano, certo? O azul é o 2022, aí você vai ter 2023 esse vinho, enfim. E como ele vê a evolução do IPCA desde o ano passado, do PIB, do câmbio, enfim, da Selic, IGPM, dívida líquida do setor público, e lembrar que essa dívida, né, ele dá o percentual dela em relação ao PIB. E é importante salientar dessa expectativa, porque se o mercado tiver uma expectativa elevada da dívida pública, isso deteriora o cenário fiscal, o que faz preço no câmbio e nos juros também, tá? Quando a gente tem uma dívida do setor público como percentual do PIB muito elevado, a gente vai jogar, isso é um risco maior para o país, isso vai diretamente para os juros e para o câmbio, tá? Apesar de que o Brasil, né, tem o seu histórico de gastos, mas tem conseguido aí manter nos últimos anos uma boa administração fiscal, e também está batendo recorde de arrecadação. Então, não sei se no momento seja assim, uma preocupação, talvez uma preocupação para os próximos anos. Bom, e aqui a continuação, né? Só do câmbio, IPCA, Selic e IGPM, certo? A mesma coisa das variações, certo? Só que aqui com variação mensal, tá? Que você vai ter a variação de julho, expectativa julho de 2022, agosto e setembro, ou seja, para os próximos meses, de mais ou menos o que ele vai ter, e aqui ele aplicou a suavização nas expectativas. Por quê? Porque para você saber daqui a um mês ou 2 meses, mais ou menos, quanto é que vai estar a inflação, o câmbio, Selic e IGPM. Então, por exemplo, o mercado projeta para o final de julho 5,15 do dólar, certo? Para o final de agosto é 5,18 e para o final de setembro 5,20. Essa é a expectativa que o mercado projeta para o câmbio. E a Selic, o mercado está projetando aí para setembro 13,75, manutenção dessa taxa, né? É isso. E aqui as projeções mês a mês, certo? Dessas variáveis também. Então a gente vai tendo aí, já avalia que o mercado, principalmente no câmbio, já projeta um câmbio um pouco maior até setembro, 5,20. Natural que o dólar ele comece a trabalhar realmente nessas faixas, até precificando os riscos de eleição, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Até a próxima aula. Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal.